Olá, ainda refletindo acerca da década de 80, onde o filme De Volta para o Futuro trouxe assim vários temas importantes para que a gente pudesse refletir. Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca da laicidade do Estado. O que vem a ser isso? O Estado ter uma religião oficial. Na época do filme, havia uma religião oficial no Brasil, que era o catolicismo. A partir do ano de 1988, quando a Constituição Federal entrou em vigor, ela veio trazendo a liberdade religiosa como um princípio. Então, na verdade, a Constituição Federal, ela abrigou o pluralismo religioso. E hoje nós estamos vivendo algo completamente diferente do que nós vivíamos na década de 80 e principalmente no ano de 1985. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho acerca do que vocês entendem com relação dessa interferência do Estado. O Estado deveria realmente interferir e assumir uma religião oficial como era na década de 80? Ou essa liberdade religiosa ela tem que ser realmente ampla? E como a liberdade religiosa, a gente não vai atropelando algumas coisas e às vezes agindo com preconceito com relação a outras religiões, porque a gente acha que por ter liberdade eu posso abrir a minha boca e criticar outras religiões, enfim, principalmente religiões de minorias. Então, há uma polêmica muito grande hoje, há um debate social muito grande com relação a essas questões. Mas as pessoas não conseguem ainda fazer a separação, porque existem temas que são públicos, mas as pessoas entendem que a religião deve interferir nessas questões. O que é que o Estado, qual é o papel do Estado em relação à religião? É garantir o direito e o respeito à liberdade religiosa, né? Não, é isso que está aprovado na nossa Constituição. E é uma coisa que também a gente, apesar que eu acho que também a gente avançou muito, vocês são evangélicas, eu sou católica, não sei se a Simone sempre foi evangélica, a Kênia sempre foi, mas que também os evangélicos, que antigamente o pessoal estava mais como os crentes, também sofriam preconceitos, né? E hoje os preconceitos com as religiões realmente mais praticada pelas minorias, pelas populações negras, né, também sofrem tipo de preconceito. Eu acho que o papel do Estado é esse, garantir a liberdade religiosa. E eu sempre estudei com o Isaac Alcolumbre, nós éramos assim sempre excluídos na aula de religião. Ele é judeu, né? Eles são judeus. E eu assim como evangélica, eu sofria com aquilo. Eu, menina, e ele, homem, ele sempre foi grande, e ele dizia assim, não, tu ficas comigo, porque se alguém falar alguma coisa, eu vou te defender. Tá? Aí você vem hoje, então eles misturavam essas coisas, quem era católico era bem tratado e quem não era, tanto que eu não estou falando só de religião, só quem era evangélico, mas também do meu colega que era judeu. E nós éramos excluídos. Passa para hoje, e ali você vê claramente a interferência do Estado em uma coisa privada, o casamento hoje. Muitos cartórios que não querem fazer o casamento entre homossexuais, sendo que o STF, a lei já foi modificada. Aí se você perguntar para mim, que eu sou evangélica desde pequena, o que tu acha sobre isso? Eu acho que o Estado não deve se meter na vida privada. Não deve. Se a pessoa homossexual se casa, quer se casar, vai no cartório e se casa. O pastor não querer fazer é outra história, é religião. Mas você, na sua vida civil, você quer casar com um igual do mesmo sexo, vá lá e faça. Mas tem umas coisas assim que me deixam envergonhadas. Sabe? Me deixa envergonhada. Né? Quando você vê um pastor que é deputado federal e é contra uma discussão no Enem sobre feminismo, quando você vê que um pastor a nível nacional quer misturar a candidata à presidência da República, se ela for contra ou a favor do aborto, quer bater sobre isso, isso é uma questão, eu acho, religiosa. Isso é uma questão, eu sinceramente, eu acho assim,
isso é uma vida privada. Você não misture. Eu sou contra? Eu sou contra. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Mas eu não vou jamais dizer para minha colega não fazer. Ela que sabe se ela vai ter condições de sustentar o filho dela. Eu não vou colocar a religião, tu vais para o inferno se tu fores fazer aborto. A questão não é essa. Acho que você tocou num ponto assim muito importante. A gente saber fazer essa separação entre a esfera pública e a esfera privada. Então, o que eu vejo? Eu sou evangélica, mas o que eu vejo no meio do meu povo? Nós realmente passamos por um momento... Eu, por exemplo, eu entrei na universidade com 15 anos de idade. E foi quando eu me converti. Eu era como se fosse um bicho esquisito no meio do povo. Imagina, a Universidade Federal do Pará, todo mundo naquela época, saindo daquela... Todo mundo bicho grilo. Bicho grilo, né? Todo mundo paz e amor, enfim... Então eu me sentia muito excluída. Eu cheguei a ser humilhada. E eu quero, olha só, eu estou fazendo um doutorado. Eu estou no meio da elite de cientistas do direito. E eu nunca fui tão vítima de preconceito. Porque eles imaginam assim, você está fazendo doutorado? Você é pastora? Eles já olham assim pra gente. Eu estou fazendo com um colega que também não tem problema de citar o nome, é o Dr. Yaci Pelais, nós somos da mesma turma. E nós sofremos a mesma coisa. Mas só que hoje, como a Kênia disse, nós estamos crescendo em número. Mas isso está virando a cabeça de alguns líderes que acham que podem interferir na vida privada de outras pessoas. E não só isso, discriminar como nós fomos discriminados. Entendeu? Então, é essa reflexão que eu quero trazer, por isso que eu quis falar sobre isso também. E eu, como pastora, eu de forma alguma eu posso assim respaldar um comportamento desse, por exemplo, com relação a questões do Enem. Pelo amor de Deus, gente, a meninada tem que estudar assim quem foi Simone de Beauvoir, tem que estudar o que é o feminismo, tem que saber o que é a ideologia de gênero. Como é que eles vão ter que saber? E aí eles vão se posicionar. A Kênia disse, eu jamais perdi a minha fé. Eu também não perdi a minha fé. A gente pode muito bem se aprofundar no conhecimento científico. E se eu tenho uma fé firmada, eu vou permanecer na fé. Mas o que acontece? Eles acham que podem interferir numa esfera que é totalmente pública. Entendeu? Então, quando eu ouvi, que eu ainda nem li, mas eu ouvi comentários que alguns pastores tinham se posicionado, como é que pode questões do Enem tratar acerca do feminismo e papapá. É um absurdo. Acusou o MEC de fazer uma doutrinação feminista. É absurdo. Eu fico indignada porque a gente acaba criando realmente essa imagem de pessoas sem entendimento, sem conhecimento. Eu quero dizer que esse povo não me representa. Eu sou pastora, né? Eu sou pastora. E eu não posso exigir que o Estado venha defender a minha fé em detrimento da sua. Eu não posso exigir que o Estado edite leis que venham beneficiar somente a minha religião. Esse tema é polêmico. E eu imagino que muita gente que está assistindo vai fazer alguns comentários pelo fato de eu ser pastora, enfim, e eu estou expressando realmente o meu entendimento acerca disso. Mas eu quero que você comente. Eu quero que você demonstre os insights que você teve ao assistir esse vídeo. Mas eu quero agradecer as minhas convidadas. Eu quero agradecer dando um mimo para vocês. Um mimo que eu recebi da Feito de Açúcar, da Eliane. E ela eu acho que ela é a única aqui em Macapá que faz um doce que é chamado macarrão. Então ela não sabia que tinha Macapá, olha. Tem, e é maravilhoso. Você vai experimentar e você vai gostar. E aí ela mandou pra gente. Aí eu quero entregar para vocês, agradecendo a vocês pelo fato de vocês terem aceitado o meu convite de estar aqui no Insight. Eu que agradeço. As portas estão abertas, foi muito legal a gente bater esse papo. Eu tive vários insights
E eu quero agradecer a vocês. Quando vocês quiserem, o Insight está aqui. É nosso. Também quero agradecer, Simone, foi uma delícia estar com você, estar com quem, né? Nem parece que a gente está gravando alguma coisa, né? Que maravilha, né? Essa tecnologia, eu essa adorei. comunicação. Sucesso no seu canal. Eu adorei participar, a hora que você precisar. E eu misturo tudo. Eu não sei tudo, mas eu misturo tudo. Tudo que é década, assim, porque eu fui criada da minha adolescência, da década de 80, mas tive, em razão do que eu sou sobrinhos muito cedo. Então eu ia e voltava de década. Não é assim? Quando você é mãe, você vive a geração do seu filho também. Então eu adoro essas coisas, eu gosto de misturar mesmo. Para mim, De Volta para o Futuro é excelente, é um assunto maravilhoso. Um beijo, muito obrigada. Essa foi a nossa série de vídeos baseada no filme De Volta para o Futuro. Se você gostou, curte aí, compartilha, comenta, faz algum comentário, siga-nos nas redes sociais e até o próximo Insight.